Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa gravada, certo? Então, eu vou começar fazendo a correção, tá? Da atividade anterior. Vou abrir aqui a página para vocês do livro. Está lá na página 67. Vou fazer a correção. Eu sei que eu já corrigi de alguns alunos, tá? Mas alguns colocaram algumas respostas que não estão de acordo, tá? Então, vocês vão fazer a correção. Então, aqui nós estamos trabalhando com o verbo no infinitivo, certo? Então, a palavra verbal aqui, por exemplo, partiremos, nós não vamos encontrar desse jeito no dicionário. Então, nós iremos encontrar no infinitivo, que é o verbo partir, ok? Ok? Então, olha só, aqui tem várias definições sobre o verbo partir, tá? Então, olha lá, nós temos aqui, ao todo, nós temos 19, certo? Definições, tá? Então, na letra A da página 68, está perguntando quantos significados de partir você localizou? Acabei de falar aqui. Então, vai do 1 até o 19, certo? São 19 definições, tá bom? Na letra B, vocês teriam que identificar lá nessa página 67 o que significa, né, o significado do verbo partir de acordo em cada frase. Então, o ônibus partiu, olha lá a palavra partiu, em direção a Santa Catarina. O que quer dizer essa palavra partiu? Vamos localizar ali? A palavra partiu, de acordo com o que está na página 67, nós vamos encontrar aqui no número, vamos ver aqui, 3. O que significa que partiu? Significa deixar um local, sair de algum lugar, ir-se embora, retirar-se. Então, é isso que vocês irão colocar aqui. Alguns colocaram apenas uma palavra, tudo bem, mas pode colocar, acrescentar aí o número, tá? Número 3, tá bom? E escrever pelo menos uma ou duas palavrinhas aí que está se referindo ao verbo partiu, tá? Então, olha lá. Ana partiu o pão antes de colocar a manteiga. O que quer dizer partiu o pão? Partiu o pão tá lá no 1. Quer dizer dividiu-se ou dividir-se em partes. Fazer porções ou pedaços, separar ou ficar separado em pedaços, em duas ou mais partes ou porções. Então, está de acordo com o número 1, tá? E a frase número 3, a caixinha de música caiu no chão e partiu-se em muitos pedaços. Esse partiu-se em muitos pedaços, o que quer dizer? Quer dizer o quê? Olha lá o número 11. Quer dizer que danificou, né? Danificar-se ou destruir-se. Quebrou, ok? Na número C aqui, a letra C, vocês têm que enviar para mim no Classroom para eu poder corrigir, porque é pessoal. Cada um vai formar uma frase, tá? Com o verbo partir, ok? No futuro e no passado. Como que pode ficar no futuro? Partiremos para uma viagem, certo? E no passado, como que vai ficar? Pode usar a mesma frase, só trocar os verbos aí, tá? De acordo com o tempo. Aqui, procure no dicionário o significado das seguintes palavras e complete a tabela. Aqui nós já falamos, na aula passada. Como ficam aqui os verbos no infinitivo? Então, olha lá. Viajei, como que vai ficar no infinitivo? Viajar, ok? Adicionei, adicionar, tá? E unte vem do verbo untar, ok?
E agora, o significado dessas palavras vocês teriam que procurar no dicionário, tá? E registrar aqui, ok? Então, essa é a lição. Então, vamos para a próxima página. Agora, nós vamos lá para a página... Vamos lá para a página 73. 73, vocês vão colocar a data na página 73. Hoje é dia 9/10, tá? Então, nós vamos ler aí a entrevista, tá? Diário de notícia, ok? Então, vamos lá. Quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. Projetos educacionais. Galileu, entrevista Scott Kelly, o homem que viveu 342 dias no espaço. Já pensou? Vocês já pensaram em viver todo esse tempo no espaço, gente? É muito tempo, né? Quanto tempo vai aí? O ano tem 365 dias, então é quase isso, morando no espaço. Será que é legal? O que vocês acham? O Luiz Felipe fala que não é interessante, né, viajar para o espaço, né? Ele fala que não, certo? Então vamos continuar aí. Vamos lá, vamos ler aí. Astronauta Scott Kelly lança livro em que relata a experiência de passar um ano na estação espacial e reflete sobre o futuro da humanidade fora da Terra. Kelly e seu irmão gêmeo, que ficou na Terra, o também astronauta Mark Kelly, submeteram-se a uma bateria de exames para que os cientistas estudassem os efeitos de estadias prolongadas em microgravidade e descobrissem como manter o corpo humano saudável nessas condições. Sabe-se, por exemplo, que a visão dos astronautas é comprometida e que a intensa radiação pode provocar danos genéticos. Sem esse conhecimento, é impossível mandar missões tripuladas a Marte. Mas, do jeito que a ciência funciona, especialmente a ciência da NASA, a partir do momento em que se coletam os dados, levam de 3 a 5 anos para publicá-los, disse Galileu. Então, estamos publicando os resultados. Em seu livro, Endurance, Um Ano no Espaço, lançado no Brasil em novembro pela editora Intrínseca, Kelly mescla uma narrativa no estilo diário de bordo, dividindo os detalhes da vida na EEI com as memórias de sua trajetória pessoal, desde a infância. Ele conta coisas como as superstições esquisitas antes do lançamento. Todos os astronautas devem fazer xixi no mesmo ponto em que Yuri Gagarin fez pouco antes de entrar no foguete. E as dificuldades em órbita, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera da estação, talvez sejam a maior delas. Mas, até entrar na faculdade, antes de construir uma carreira brilhante na NASA e na Marinha, como piloto naval, Kelly revela que tinha muita dificuldade nos estudos. Esse livro não é apenas sobre voos espaciais, é sobre um garoto que não conseguia fazer seu dever de casa. Foi inspirado por um livro aos 18 anos e, 18 anos depois, voou para o espaço pela primeira vez. Diz: acho que isso tem apelo para uma audiência maior. Antes de se aposentar em 2016, aos 52 anos, você passou 520 dias no espaço. Como se sente a respeito de sua carreira? Sinto-me privilegiado por ter voado ao espaço, por ter tido a oportunidade de fazer isso 4 vezes. Tive uma experiência bem diversificada como piloto em uma missão de reparo do telescópio espacial Hubble e, mais tarde, ao voar como comandante do ônibus espacial até a estação.
depois 2 vezes na Soyuz em voos de longa duração na EEI. Sinto-me muito satisfeito com minhas oportunidades. Quando você entrou no programa de astronautas em 1996, havia a expectativa de que seu grupo poderia ser o primeiro a ir a Marte. Isso nunca aconteceu. Agora que está aposentado, é ruim pensar que provavelmente nunca pisará no planeta vermelho? Não me sinto mal em relação a isso. Sou grato por ter tido as oportunidades que tive e estou ansioso por dar apoio para que as pessoas possam chegar lá um dia, sem arrependimentos. Em Endurance, você conta que, no início da exploração espacial, os astronautas eram escolhidos pela habilidade de pilotar espaçonaves, mas hoje há qualidades mais valorizadas. Qual seria a coisa certa para a primeira tripulação em Marte? Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas como um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de pilotar. Aqueles primeiros astronautas com certeza dariam ótimos membros de tripulações na estação espacial ou para ir a Marte. Mas há outro tipo de pessoas aí fora que não são simplesmente aquele estereótipo do piloto militar dos anos 1960 e que também poderiam ser ótimos membros de tripulação. Acredito que ter experiência ampla, com certa profundidade, e ter a habilidade de fazer muitas coisas diferentes são pontos importantes para irmos a Marte, porque, vivendo na estação espacial por um longo tempo, você não pode chamar um encanador, um eletricista, um doutor ou um dentista. É preciso ser muito flexível e adaptável. Isso será essencial para o sucesso deles. Há problemas em aberto com relação aos voos espaciais que precisamos resolver antes de embarcarmos em jornadas interplanetárias. Quais são os fundamentais? O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa potencial jornada é o financiamento para isso. Será caro. Vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que este seja o maior desafio que temos. Não a ciência dos foguetes, mas a ciência política. Então, Scott Kelly deu entrevista para Galileu, ok? O homem que viveu 342 dias no espaço. Então, foi publicado aí no jornal, dia 21 de fevereiro, tá? Entrevista concedida foi André Jorge de Oliveira. Então, o André, ele fez as perguntas, certo? Que estão em negrito. E as respostas aqui vieram do Scott Kelly, ok? Aqui no início, nós temos uma apresentação, tá? Então, olha, até aqui está sendo apresentado Scott Kelly, tá? O que ele fez, né? Tá falando sobre a publicação dele, do livro, né? Tá falando aqui um ano no espaço, que ele lançou aqui no Brasil, ok? Tá falando aqui sobre o irmão gêmeo que ele tem, certo? Sobre algumas experiências. E abaixo nós temos a entrevista, que são perguntas feitas pelo André e as respostas feitas dadas do Scott Kelly, ok? Aí aqui nós temos a imagem dele. Olha ele aí, é uma foto oficial do astronauta da NASA, Scott Kelly, engenheiro de voo da Estação Espacial Internacional, que participou da expedição 43, tá? Então aqui as palavras e o texto. Algumas palavras que eu fiz leitura estão lá em verdinho, certo? Então aqui tem o significado delas. Microgravidade, o que significa? É um ambiente espacial formado pelo vácuo, pela alta energia do Sol e a ausência de gravidade. O que é EI?
A sigla significa Estação Espacial Internacional. O que é dióxido de carbono? É um gás carbônico. Lembra o ano passado? Quem estava no colégio fez algumas experiências lá da tabela periódica, né? Estudou alguns elementos que tinham na tabela, certo? Olha lá. Estereótipo significa visão generalizada sobre algo ou alguém, formada por conceitos baseados em suposições. E interplanetário significa estar entre planetas. Agora aqui, vocês vão reler a entrevista e identificar quem foi o entrevistado. Falei. Quem foi o entrevistador? Aquele que fez as perguntas, tá? O entrevistado é o astronauta. Qual é o nome dele? Que participou da expedição 43, né? Tá aqui, ó. Ele participou da expedição 43, ok? Depois vocês vão responder. Qual foi o tema da entrevista? O título lá, o título não, o tema principal lá da entrevista, tá lá em cima no jornal, certo? Olha lá, o tema, tá? Homem que viveu 342 dias no espaço, qual é o nome dele? Certo? Aqui, na C. A quem interessaria ler uma entrevista como essa? Quem teria interesse para ler esse tipo de entrevista? Nós, por exemplo, será que nós somos interessados? Eu particularmente gosto, mas quem mais? Então, vocês vão registrar aí no espaço. De que trata o primeiro parágrafo do texto? Então, a primeira parte, do que está tratando? Então, vocês vão ler aí e explicar, tá bom? Então, é aí a número 2, tá? Que eu falei lá no começo. Lá no começo, na hora que eu terminei a entrevista, eu voltei e expliquei o que significa aí, tá? Agora, na número 3, vocês irão marcar um X aí, tá? Em uma opção. Para fazer essa entrevista, percebe-se que o entrevistador, ele conheceu Scott Kelly no momento da entrevista? Será que ele pesquisou sobre a vida do astronauta? Porque para ele apresentar, será que ele fez uma pesquisa? Ou ele não sabia nada sobre a vida do astronauta e só ficou sabendo ali no momento da entrevista? Então, vocês vão marcar a opção. No número 4, para diferenciar perguntas e respostas, como o texto foi organizado? Olha lá, como ele foi organizado? Aqui é uma pergunta e aqui é a resposta. Como que ele está organizado? Então, vocês irão explicar aqui, tá? Explicar não, marcar um X. Aparece o nome da revista no início de cada pergunta e resposta? Ou as perguntas estão em letra maiúscula e as respostas em minúscula? Ou as perguntas estão em negrito, quer dizer, negrito está escuro, né? Mais escuro, e as respostas não. Então, vocês vão marcar aí qual é a opção, tá? Aqui vocês vão conhecer mais sobre o astronauta, Scott Kelly. Então, esse eu vou deixar a leitura para vocês, tá? Tem que ser feito essa leitura, tá bom? Então, aqui na página 78, eu vou explicar como vocês irão produzir, tá? Como vocês irão fazer essa produção aqui. Então, aqui, atenção para as características de uma entrevista. Texto informativo que registra um diálogo entre o entrevistado e entrevistador. A conversa entre eles trata de um tema de importância ou interesse social. Contém título, apresentação, perguntas e respostas. Então, o que tem numa entrevista? Tudo isso que eu li aqui, tá? Então, agora, vocês irão fazer o seguinte.
vocês não vão preencher nada da ficha complementar. Por quê? Essa atividade eu quero fazer junto com vocês, tá bom? Posso adiantar? Não, não pode. Eu vou avaliar no momento que nós estivermos fazendo juntos, na segunda-feira. Combinado? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Como estamos trabalhando com o gênero entrevista, vocês só vão fazer aqui no espaço abaixo aqui. Vocês vão formular 5 perguntas que gostariam de fazer para um alienígena. Pensem vocês aí em um ser de um outro planeta, né, que não mora aqui no nosso. A gente vê tantas coisas, né? A gente ouve cada história sobre alienígenas, então vocês vão criar na imaginação de vocês um alienígena. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão poder desenhar esse alienígena, tá? Esse vocês vão poder fazer. Então, deixa eu ver onde está aqui para eu mostrar para vocês a página. Então, vocês vão desenhar aqui, ó. Tá na página 277. Vocês só vão adiantar, tá? Então, nesse espaço aqui, estão vendo aqui? Vou diminuir aqui para vocês. Aqui, nesse espaço, vocês vão desenhar o alienígena de vocês, tá? Imaginem como é esse alienígena, tá? Eu quero que vocês usem da criatividade, da imaginação, utilizem cores, tá? Ah, posso fazer o lugar onde ele mora junto com o alienígena? Pode. Só que o nosso objetivo principal aqui é o personagem, tá bom? Mas pode desenhar o planeta. De repente ele mora junto com o Pequeno Príncipe, é uma ideia? No asteroide 612, não é isso? B612? É uma ideia aí, tá? Então aqui vocês só vão desenhar o alienígena. Voltando para a página 78, vocês irão fazer o quê? Formular 5 perguntas que gostariam de fazer para ele. Então, aqui, gente, vocês vão fazer da seguinte forma. Vão numerar aqui. Primeira pergunta. De onde você veio? De onde você veio? Vamos dizer que ele veio aqui para a Terra. Então, vocês vão iniciar a frase com letra maiúscula, estão vendo aqui? E, como a gente está fazendo perguntas, tem que colocar o sinal de interrogação. Fiz a primeira pergunta, na outra linha de baixo, vou pôr o número 2 e formular a segunda pergunta. Combinado? Certo? Então, uma pergunta em cada linha, são 5 perguntas, tá? Usem da criatividade de vocês. Eu quero saber o que você faz no seu planeta? Por que você veio para a Terra? Formulem aí, usem a criatividade de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Na aula de hoje, vocês irão fazer isso, tá bom? Agora, eu vou fazer a leitura para vocês da história do Pequeno Príncipe, para a gente dar continuidade, tá? E vou encaminhar a leitura que vocês deverão fazer. Terceiro ano, hoje nós não teremos a participação da nossa convidada, tá bom? Para o projeto. Por quê? Como eu quero que esse projeto seja trabalhado juntamente com vocês, não é legal a gente gravar, né? Já que eu estou convidando. Então, ela vai participar provavelmente na terça-feira. Eu vou usar um tempo da aula de matemática para a gente trabalhar o projeto, combinado? Já que hoje a aula é gravada, ok? Então, agora eu vou compartilhar com vocês o livro do Pequeno Príncipe, tá? Vou dar continuidade. Lembrando, eu postei o livro em PDF na plataforma Classroom. Está lá na biblioteca, tá? Então, vocês vão poder acessar
Posso fazer a leitura, professora? Pode, tá bom? Não tem problema, ok? Então, agora eu vou ler para vocês o capítulo 6, porque nós já fizemos a leitura do capítulo 5. Lembram que ele fala, olha lá, se deixar crescer muito o baobá, que é um tipo de árvore, o que vai acontecer? Vai acabar com o planeta do Pequeno Príncipe, certo? Então ele precisa estar limpando, né, o planeta dele, tirando aquelas ervas daninhas, tirando aquilo que não é necessário ali para o planeta dele, certo? E falou lá, né, que nem muitos elefantes conseguem derrubar um baobá, de tão forte que é, porque a raiz dessa árvore, ela penetra muito fundo no solo, certo? Então vamos para o capítulo 6. Assim, eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um, mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. Olha aí um pronome pessoal que nós trabalhamos aí em língua portuguesa, certo? Então, olha aí ele no planeta. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais, mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Quer dizer, o entardecer, né? Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes e um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estas tão triste, estavas tão triste assim no dia dos 43? Mas o príncipezinho não respondeu. Então aí ele está falando sobre o planeta dele, que ele consegue ver o pôr do sol, certo? Olha lá, um dia ele viu o pôr do sol por 43 vezes, já pensaram isso? E aqui ele fala sobre a rotação aí, né? Que quando o sol está nos Estados Unidos, quer dizer que quando é dia nos Estados Unidos, na França é noite. Igual aqui, quando é dia no Brasil, é noite no Japão. Lembram que nós já comentamos sobre isso? Que nós até falamos lá sobre o cone de luz? Lembram? Na aula de ciências? Então, hoje a nossa aula é isso, tá? Desejo para vocês um bom final de semana. Descansem essa semana aí, que nós teremos 5 dias aí de folga, tá? E hoje nós temos também o nosso momento de fantasia, tá? Às 19 horas lá no Colégio Leme. Só que vocês vão assistir aí pelo Zoom, tá bom? Então eu vou enviar o link. Eu espero muito que todos estejam, tá bom? Se possível, acessem o link, estejam com a fantasia de vocês. Ontem foi tão gostoso, nós fizemos o momento da roda da música, cantamos, todos os professores que foram, né, estavam de máscara, ok? Tomando todos os cuidados necessários, né, tendo a distância, porque nós ainda estamos no momento de pandemia, estamos, né, numa certa quarentena que nós temos que tomar cuidado, tá? Então, beijo no coraçãozinho de vocês. Até mais.